acredito que todos que estão aqui foi porque Deus marcou esse encontro conosco nessa noite. Porque tinha pessoas que falaram que viriam, e houve imprevisto em cima da hora, então a gente entende que nós estamos aqui, é porque Deus nos escolheu para estarmos aqui nessa noite. Lucas capítulo 10, o versículo 1, que diz assim: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. E se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que ele estiver, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos oferecido. Curai os enfermos, que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros: está próximo o reino. Nem os irmãos poderem assentar nos vossos assentos, e vocês podem estar repetindo a última parte que nós lemos. A vós outros está próximo o reino de Deus. Amém? A vós próximos está próximo o reino de Deus. Amém? Eu quero hoje estar ministrando, amém, dentro do contexto do capítulo 10, a missão dos 70 discípulos de Jesus. Amém? Nós estamos aqui quase, amém, com a quantidade de 70 pessoas. Então nós acreditamos e sabemos, se nós estamos aqui, é porque o nosso Deus, ele nos escolheu para estarmos aqui nesse mundo. Para que nós possamos entrar no capítulo 10, primeiro nós temos que voltar no capítulo 9. O capítulo 9 começa Jesus dando instruções para os seus 12 discípulos. E nós vamos ver que o nosso Deus, o nosso Jesus, ele convocou os seus 12 discípulos e deu-lhes aos seus discípulos poder e autoridade sobre todos os demônios. E também para que ele efetuarem curas. E também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis para o caminho nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro. Não deveis ter duas túnicas. Então nós observamos e vemos aqui no capítulo 9 que o nosso Senhor Jesus, ele dá aos seus discípulos a mesma orientação que ele deu para os 70 discípulos. E nós estamos vendo aqui no capítulo 9 que o Senhor Jesus, ele dando aos seus discípulos autoridade para que eles pudessem curar enfermos, para que eles pudessem anunciar o reino de Deus, para que eles pudessem fazer curas. Então nós entendemos e nós compreendemos que o objetivo da igreja do Senhor é enfrentar as hortes do adversário, é enfrentar o nosso adversário, é expulsar demônios. A autoridade a qual Deus ele nos determinou e nos dando poder e autoridade é para que nós venhamos desfazer todas as obras do adversário. E se for necessário, Deus ele vai nos usar para que nós possamos também efetuar curas, para que o nome dele seja glorificado. Porque a palavra de Deus nos diz que o reino do Senhor já está sobre nós. O reino de Deus já é chegado nos nossos dias. O reino de Deus
está sobre cada um de nós. O reino de Deus está sendo operado neste planeta. E através disso, nós observamos que o nosso Deus, ele tem convocado homens e mulheres para que venham fazer a sua tarefa aqui na terra. Então, se nessa noite você veio aqui, é porque Deus ele está mandando eu falar para você e ele marcou um encontro com a vida de vocês. Eu tenho uma obra na vida de vocês. Eu convoco vocês para fazer a minha obra, porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Nós não estamos em guerra contra a Argentina, contra a Bolívia. Nós não estamos em guerra contra a Rússia. Nós não estamos em guerra contra o Irã. Mas nós estamos em guerra contra as hostes do adversário que vem tentar atrapalhar, vem tentar interferir, vem tentar impedir que a obra do Senhor venha crescer. E nós estamos aqui com a autoridade de Deus para dizer, se Deus nos chamou, Ele vai nos capacitar para fazer a sua obra. Se Deus nos chamou, Ele vai nos capacitar para realizarmos tudo aquilo que Ele determinou para as nossas vidas. E quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos ver que no versículo 9, nós vamos começar a observar no versículo 7, o tetrarca Herodes, sabendo de tudo o que se passava, ele ficou perplexo. Herodes ficou querendo saber o que as pessoas estavam dizendo, o que estava acontecendo. Herodes ele ficou curioso, e a qual ele fazer pergunta. João ressuscitou os mortos. Ele começou a ser perturbado pelo movimento a qual estava acontecendo ali em Jerusalém. Ele começou a ficar preocupado, ele começou a ficar perturbado, porque o Espírito Santo de Deus estava fazendo prodígios e sinais naquela cidade. E quando nós observamos a palavra de Deus, ele tinha uma preocupação porque ele mandou matar João Batista. Ele mandou decapitar João Batista. Mas quando ele começou a ver que estava acontecendo sinais e maravilhas, ele começou a ficar preocupado. Será que João ressuscitou dos mortos? Será que João voltou à vida e está fazendo isso que está acontecendo aqui? Mas as pessoas começaram a falar, não é João. Pode ser que seja Elias. Mas outras pessoas dizendo, talvez foi algum dos profetas antigos que havia ressuscitado. Mas Herodes, ele confirma a sua palavra. A João eu mandei degolar. Quem, pois, é este a quem eu ouço dizer tais coisas? E eu digo para vocês nessa noite, este a qual Herodes estava querendo conhecer, a qual Herodes estava querendo saber quem era ele. Eu digo para vocês com convicção, ele era o nosso Deus, que estava operando na pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que estava fazendo aqueles prodígios e sinais, através dos seus discípulos. E assim o reino de Deus ia sendo glorificado, e assim o reino de Deus ia sendo levantado. Então nós aprendemos o que aqui? Ele matou João, mas a palavra de Deus nos diz que matou um, mas se levantou mais pessoas. Então nós observamos o que? Se o adversário tentar parar a obra de Deus, um morre, mas Deus levanta outro. Outro morre, mas Deus levanta outro. Isso ele está querendo nos dizer que a obra do Senhor não há força do inferno que possa parar. Porque operando Deus, quem impedirá? E os discípulos de Jesus, eles voltaram. Depois de alguns dias, eles voltaram todo radiante, todo feliz. E eles ficaram maravilhados, porque eles começaram a dizer que havia sido muitas pessoas curadas por todas as partes. E eles ficaram felizes, eles ficaram contentes. E eles começam a voltar e dizendo para Jesus, nós expelimos demônios, nós fizemos cura, nós operamos maravilhas.
E Jesus começou a falar para ele que tudo isso é para a glória e honra de Deus. Não era pela ação deles, mas era para a honra e glória de Deus. Então tudo que nós iremos fazer, tudo que nós vamos realizar, é para a honra e para a glória do nosso Deus. É para a honra e para a glória do nosso Jesus. Os discípulos, eles retornam, os discípulos, eles voltam. E quando eles voltam, os discípulos, eles quando voltam, Jesus, ele é cercado de uma grande multidão. E nós vamos observar no capítulo 9, que Jesus, no capítulo 9, no versículo 10, quando os discípulos de Jesus voltam, ali acontece o quê? A primeira multiplicação de pão. Os discípulos ali estavam maravilhados com aquelas coisas que eles estavam fazendo, e à medida que o reino de Deus era anunciado, à medida que o reino de Deus era divulgado, as pessoas iam até Jesus para ouvir a tua palavra. Porque quando Jesus falava, ele sentia algo diferente. E eu tenho certeza, se você abrir o seu coração nesta noite, você vai sentir algo diferente. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite para fazer algo diferente na nossa vida. E nós vamos ver aqui que o nosso Senhor Jesus, ele faz a primeira multiplicação de pães. E através dessas multiplicações de pães, nós vamos ver alguns detalhes importantes. Esses detalhes importantes, a qual nós vamos ver que esses pães que eram levados até Jesus era pão de cevada. A cevada era um dos materiais ou um dos ingredientes que fazia pão. Mas ele não era o trigo era de primeira qualidade. O pão de cevada era um ingrediente de qualidade inferior. Então nós aprendemos o quê? Que aqui essa pessoa que leva para Jesus esses pães, que apresenta para Jesus esses pães, era uma pessoa que não tinha uma condição boa, mas ele tinha algo que Jesus poderia estar usando. Então não importa o que você pensa da sua vida, se você falar, eu sou inferior, mas o importante é que aonde Deus está, pode acontecer um milagre. Aonde Jesus está, o milagre acontece. Aonde Jesus está, ele transforma água em vinho, porque não é nós, é ele que tem poder para fazer o que ele quiser fazer. E aqui nós observamos que Jesus pega esses 5 pães e esses 2 peixes. Manda com que os seus discípulos falem para as pessoas, sente, de grupos. E os discípulos assim obedeceram a Jesus. E o que eu aprendo aqui? Para que nós possamos receber o milagre de Jesus, nós temos que obedecer o que ele está mandando nós fazermos. Mesmo que quando nós olharmos e falamos, é impossível a realização do milagre. Mas se ele mandou, ele vai se responsabilizar. E o milagre vai ter que acontecer. Porque é ele que mandou. E Jesus pega esses 5 pães e esses 2 peixes. E o que ele está querendo dizer para nós? Que esses 5 pães e esses 2 peixes é que ele está no controle. É que ele está diante do problema. É ele está com os problemas na mão. É ele que está segurando a provisão. É ele que está com o controle do que vai ser feito daqui para frente. É ele que está dando a nós orientações do que vai acontecer na nossa vida. É ele que está nos dando orientações que ele é o pão da vida, que ele é aquele que vai saciar as nossas necessidades. É ele que vai nos alimentar da sua palavra, porque o nosso Deus está conosco todos os dias, através da pessoa do Espírito Santo de Deus.
E aquela multidão fica maravilhada. E nós vemos aqui Jesus, ele operando mais uma vez um grande milagre. E a palavra de Deus nos diz que aquelas pessoas se fartaram. Como pode? Mais de 5.000 homens, através de 5 pães e 2 peixes, se fartaram. Não é se fartarem só do pão, mas é também se fartarem do peixe. Aleluia! Eu, no lugar deles, eu só comeria o peixe. O pão eu deixaria para outro. Eu só iria comer peixe. Se Jesus está dando carne, eu quero é comer carne. Porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Então, se nós podemos escolher, nós escolheremos. Eu escolheria o peixe, é lógico. Glória a Deus. E a Lavínia ali também adora um peixe e um camarão. Só Jesus. Menina tem bom gosto. Nós entramos aqui no capítulo 10. Só que no capítulo 10, antes de entrarmos no capítulo 10, nós vamos ver que Jesus ele fala para os seus discípulos: cada um de vocês deve levar a sua. Cada um de nós temos algo para fazer nessa vida. Cada um de nós temos uma missão para fazer. E Deus ele quer contar com você para que o milagre que ele quer fazer na sua vida é através de você. As almas que estão precisando ouvir é através da sua boca que vai ser anunciado. As pessoas que estão precisando receber a palavra de Jesus é através da sua vida. E ele só está falando para você: eu quero que você pegue a sua cruz e me siga. Pegue a sua cruz e me siga. Renuncie tudo aquilo que tem interferido, que tem impedido, para que você tenha uma intimidade comigo. Porque eu quero tratar com vocês. Eu quero trabalhar na sua vida. Mas para que ele possa trabalhar nas nossas vidas, nós precisamos dar a permissão para que ele possa trabalhar. Porque ele não vai interferir em um atributo que Deus deu ao ser humano. E qual é? O livre-arbítrio. Ele não vai trabalhar na nossa vida se nós assim não queremos. Então, se você quer que Jesus trabalhe na sua vida, se você quer que através da sua vida pessoas sejam salvas, que você dê liberdade para o Espírito Santo, através dessa noite, usar você para ganhar almas. Porque nós estamos em guerra. Nós estamos num período a qual nós precisamos dizer: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a igreja do Senhor te espera ele vir buscar a sua igreja. Possa dizer: Maranata, Senhor Jesus. Entramos no capítulo 10. O texto ele nos mostra claramente que Jesus ele delegou responsabilidade dele próprio de escolher os 70. Não foi indicação, não foi uma ajudinha, mas o próprio Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, escolheu os 70. Você imagina, entre mais de 5.000 pessoas, Jesus separando: você, vem. Vem, Fernando. Vem. Vem. Vem, César. Vem, Andréia. Vem, Lília. Vem. 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 É vocês. É você. É você. Talvez eu fico pensando, talvez se eu estivesse lá no meio, eu estaria levantando a mão: chama eu. Chama eu quero. Por quê? Porque era maravilhoso o que estava acontecendo através da vida dos discípulos. Os discípulos estavam fazendo aquilo que Deus falou e almas estavam sendo convertidas, almas estavam sendo libertas, almas estavam recebendo cura pela pessoa do Espírito Santo que estava operando na vida dos discípulos. Imagine nós sendo usados por Deus e almas se achegando a Jesus. E a cada vez que eles anunciavam o reino de Deus, mais pessoas se aproximavam de Jesus para que pudessem ser libertas,
para que pudessem ouvir a palavra e serem salvas. Então nós temos a primícia, nós temos a responsabilidade de estarmos atentos a ouvir o que Deus está nos chamando, porque Ele está nos chamando, Ele está nos chamando. E nós vamos observar que o nosso Jesus, ele continua. Ele deixa bem claro, vocês peça ao Pai que envie trabalhadores, porque a seara é grande, mas são poucos os seus. Eu estava ouvindo um pregador e ele falou que por dia ele recebia mais de 200 ligações para receber convites para pregar. Então isso demonstra o quê? Que falta trabalhadores para o trabalho. A seara é grande, mas Jesus ainda está contando com você para fazer a vontade do reino de Deus. Porque o reino de Deus já é chegado. E se o reino de Deus já é chegado, nós temos o Espírito Santo de Deus, que está nos dando poder e autoridade para que nós possamos estar anunciando a palavra do Senhor e almas serem convertidas através das nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus, ele começa a dar informações através das qualificações dos discípulos que ele escolheu. Uma das qualificações que nós vamos ver eram pessoas que acompanhavam Jesus. E através disso, as pessoas que estavam acompanhando Jesus prontamente eram chamadas de discípulos dele, porque estavam andando com ele. E através disso, Jesus, ele separa eles, Jesus envia eles. Mas o que nós vamos ver é que quando eles são enviados por Jesus, não é um privilégio de uma elite, mas sim do que seguem de perto. Então nós observamos o quê? Se você quer ser chamado por Jesus para a sua obra, não é uma qualificação de você ser da elite, ser uma pessoa diferenciada. Não. Se Jesus chamar você, é porque você está perto dele. Então, se você quer ser usado por Jesus, você tem que ter intimidade com ele. Se você quer ser usado por Deus, você precisa estar perto dele, para que ele possa nos usar. Quando nós olhamos, nós vamos ver que as características principais do que produzem frutos na obra de Deus são: quais são os frutos principais daqueles que produzem frutos na obra de Deus? Pessoas que oram, pessoas que têm conhecimento bíblico, pessoas que têm paixão pelas almas. Porque como pode alguém sair pelo mundo se essa pessoa não tem nenhuma paixão pelas almas? Então, para que nós possamos ser enviados por Deus, nós precisamos orar. Aí eu acho que o glória acabou. Nós precisamos ter conhecimento bíblico. Nós precisamos ler Bíblia. E nós precisamos ter paixões pelas almas. Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, Jesus, ele ia até as ovelhas. Eu provo isso, né? Jesus, ele está indo em direção a Samaria. E nós sabemos que existia uma rivalidade, uma rixa entre eles. E Jesus, ele manda seus discípulos para ir, vocês vão na frente, vai procurar um lugar para que nós possamos nos hospedar. Jesus faz isso proposital, porque Jesus sabia que naquele momento iria entrar naquele poço uma pessoa, uma alma, que estava precisando de Deus.
E aquela pessoa estava tão necessitada que ela estava buscando, através de prazeres, preencher o vazio que só Jesus Cristo dá. E é por isso que nós vamos ver que quando no desenrolar da história, Jesus fala, da fonte que eu tenho para te dar, se você beber, jamais você terá sede. E é exatamente dessa fonte que Jesus quer nos dar, para que nós venhamos jamais termos sede. A fonte é a palavra de Deus. A fonte é a presença de Deus. A fonte é estarmos em comunhão com Deus. E no desenrolar de tudo aquilo, aquela mulher saiu fazendo missão em Samaria. Venham ouvir, porque tem um profeta no meio de nós. Então, imediatamente, aquela palavra tocou no coração daquela mulher e ela foi a primeira missionária em Samaria a dizer, vem que um profeta se levantou no meio de nós. Então nós observamos e vendo a necessidade da obra. Nós observamos e vemos que o nosso Deus, Ele capacita, Ele escolhe quem Ele quer e na hora que Ele quer para fazer a sua obra. Nós vamos observar que o nosso Jesus, a palavra de Deus, ela nos diz que Ele separou 2 em 2. Isso era usado muito nos primeiros séculos. Tem algumas religiões ou algumas igrejas que ainda utilizam desse método. Enviar 2 pessoas missionárias para estar evangelizando. E nós observamos isso. Por que isso? Porque nós vamos ver que isso significa um significado de autoridade. Isso significa conservação. Isso significa confirmação e continuidade. Isso nos mostra que não é com relação a quantitativo mínimo, mas é algo recomendado. E é por isso que nós vemos hoje os missionários, pastores, que dependem das suas esposas para fazer a obra do Senhor. 2, não 1, 2. Para que a obra do Senhor seja feita, eu preciso de você, você precisa de mim, porque a obra do Senhor não é feita sozinha. Nós precisamos um dos outros para que a obra do Senhor seja feita. Quando nós olhamos aqui os versículos que se seguem, Jesus ele começa a falar, olha, não saudeis ninguém pelo caminho, não pegai nada, não pegai alforje, não pegai nada, não pegai capa. Isso Jesus estava querendo o quê? Ele estava demandando para nós que não é que os discípulos fossem descorteses com as pessoas, que eles não fossem mal educados com as pessoas, mas ele estava nos dando uma orientação que as saudações na época de Jesus, a orientais, demoravam muito. Então os discípulos perderiam tempo com aquelas cerimônias de saudações com os outros. Mas isso quer mostrar que eles não estavam negligenciando aquelas pessoas, mas ele estava nos mostrando a necessidade e a urgência de estarmos falando a palavra de Deus. Nós estamos numa urgência, numa necessidade de estarmos anunciando a palavra de Deus. Então nós não podemos perder tempo com nada, com o mínimo detalhe, porque estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor aqui na terra. E a igreja que espera isso pode glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. E através do decorrer da palavra, nós vamos observar que Jesus Cristo ele começa a nos oferecer valiosas orientações para que nós saibamos como superar as dificuldades, como que nós iríamos enfrentar as dificuldades que apareceriam no nosso caminho, como que nós iríamos nos esforçar para que possamos enfrentar e atravessar obstáculos
que vão vir contra a nossa felicidade. E muitas das vezes vão causar em nós dor, vão causar em nós sofrimento, vão causar em nós depressão e outros problemas de ordem emocionais. O Senhor Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos aqui nessa passagem, para que nós possamos tomar cuidado com os lobos. Os lobos aqui, muitas das vezes, nós olhamos para a figura de um animal, mas não é no sentido de um animal. Aqui é no sentido espiritual. Problemas que muitas das vezes vão aparecer no meio da família. Problemas que vão aparecer e que nós precisamos ter a orientação de Deus para que possamos enfrentar e superar esses obstáculos e essas dificuldades. Nós vamos enfrentar problemas emocionais através do quê? O abuso do álcool, vício em cigarro e outras drogas. Nós vamos também ver violência de qualquer natureza. Eu fiz um comentário com a minha esposa hoje, fiz um comentário no meu serviço. Como pode a situação humana, a degradação humana chegar ao ponto tão alto que um pai, com a sua filha dentro de uma UTI, abusando da sua filha dentro do hospital? Como pode um ser humano chegar a um ponto de uma degradação tão grande de fazer isso com a sua filha? E como foi descoberto? Os médicos viram e filmaram e chamaram a polícia. Espero que Jesus salve a vida dele. Mas é a degradação. Como que nós vamos lidar com uma situação dessa natureza? Como que nós vamos tratar uma pessoa emocionalmente abalada com o roubo? Como que nós iremos cuidar dessas pessoas? Só através da pessoa do Espírito Santo de Deus, nos dando poder e nos dando autoridade para que nós venhamos curar essas pessoas emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, para que a obra do Senhor continue sendo feita naquelas vidas e naqueles familiares. Jesus ele está dizendo para os seus discípulos, para aquelas 70 pessoas, olha, vocês vão enfrentar dificuldades nessa trajetória. Mas eu estou alertando vocês, estou preparando vocês para que vocês não fossem pegos de surpresa. E que vocês nem perdessem a fé na vitória da causa. Muitos de nós estamos passando já por uma situação que nós estamos perdendo a fé. Nós estamos passando por situação que nós falamos, é impossível o mundo da forma que está acontecendo. Mas nós precisamos ter fé, porque o nosso Senhor disse, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, que nós seríamos enviados para o meio dos lobos. Nós seríamos o cordeiro enviado para o meio dos lobos, para exatamente isso, para que nós possamos enfrentar essas dificuldades, para que nós venhamos enfrentar e desfazer essas armadilhas do adversário, essas coisas desagradáveis que o adversário tem feito e fazendo na vida das pessoas. Nós entendemos que Jesus ele está querendo nos dizer e através disso está entregando na nossa mão a missão. E através dessa missão ele está nos dando receita para que nenhum dos seus discípulos, tantos os que foram mandados à cidade naquela época, quantos nós, não sofra com as influências negativas que possa ameaçá-lo nós. Que nós venhamos ser blindados, para que nós não venhamos sofrer com as ameaças negativas que têm causado a nossa vida, a nossa sociedade, o nosso país, o mundo a qual nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela nos deu capacete, armadura, couraça, espada. Então nós temos armas para poder vencer as armadilhas do adversário. Nós temos armas para desfazer
todas as ações que o adversário tem feito e se levantado contra as famílias do Brasil e do mundo. Só através do Evangelho que nós vamos libertar essas vidas que estão sendo oprimidas e sendo destruídas pelo adversário das nossas vidas. Porque a única intenção dele é matar, roubar e destruir. E nós estamos aqui para anunciar que o nosso Jesus Cristo salva, cura e leva para o céu. E se você quiser, ele dá dom para você ser usado e evangelizar, e pregar, e anunciar a palavra de Deus. Como colocar em prática as lições de Jesus? Trabalhar sim, mas sem se esquecer de Deus e de seus valiosos ensinamentos. Desta maneira, conseguiremos nos manter seguros de qualquer influência negativa. A oração é uma ferramenta muito importante de fortalecimento diante de qualquer drama. Sabe por quê? Sem a proteção proporcionada pela oração, os problemas não se resolverão. Pelo contrário, estaremos cada vez mais expostos a ações dos lobos. Vale lembrar que eles também são invisíveis e podem estar ao nosso redor. Mais influências na nossa vida. Pensa no comportamento de quem enfrenta uma situação de fragilidade emocional, como depressão, vício, abuso do álcool. Aí você muitas das vezes vai perguntar, aquela pessoa fez um tratamento, mas o que pode ter levado ela a ter uma recaída? O lobo. Então só nós, através da pessoa do Espírito Santo, estaremos blindados dos ataques do adversário. Porque só quem passou pelo vício, só por quem passou pela depressão, só porque quem passou na tentativa de se suicidar sabe o que o adversário faz na mente da pessoa e na dependência da pessoa. Só a pessoa que passou sabe o que acontece com ela. Mas nós estamos aqui para desfazer todas as obras do adversário. Não importa o vício, não importa a situação, o nosso Jesus é o mesmo. Ele não mudou. Ele tem poder para nos livrar dos vícios dessa vida. Ele tem poder para desfazer obras do adversário. Então nós temos um Jesus para cuidar das nossas vidas e nos ajudar em todos os momentos. A palavra de Deus, ela nos diz que também nós vamos anunciar o Evangelho, nós vamos ser rejeitados. Jesus fala para os seus discípulos, se vocês forem rejeitados, balançar a sandália dos seus pés, dessas roupas. Isso era um sinal que aquelas pessoas não estavam recebendo, que não receberam a palavra. E é tão triste quando nós paramos e pensamos que vidas podem, em um estalar de dedo, perder a oportunidade de ser salvo. Chegando no meu serviço hoje, a primeira coisa que eu entrei no refeitório, eu vi foi a televisão que estava ligada e um acidente de carro. O carro foi fazer uma ultrapassagem e bateu de frente no outro carro. A pessoa que estava na mão certa morreu na hora. E o que causou o acidente estava internado no hospital em estado grave. Eu fico pensando, duas almas. Será que eram tempo? Será que tiveram tempo de pedir perdão, se arrepender? São almas que estão sendo ceifadas pelo adversário todo dia, por uma imprudência que muitas das vezes nós cometemos, por pressa ou por qualquer outra coisa.
talvez por uso de drogas, não sabemos, mas talvez por influência aqui na mente. Porque tem pessoas que eu conheço que parou o carro e falou, vou jogar o carro na BR, vou jogar o carro na rodovia, vou bater de frente com um caminhão. O que leva uma pessoa a querer tirar a sua vida, se não for uma influência negativa? Porque o adversário sabe que só assim essa pessoa será condenada ao inferno. Não importa as religiões que surgem falando que existem outras vidas, é engano do adversário. Nós só temos essa vida e a palavra de Deus nos diz isso, que é quando nós morremos, seguirá o juízo. Então nós estamos aqui anunciando o reino de Deus, para que nós possamos ter a certeza que Jesus quer o melhor para nós. O reino de Deus é chegado, o reino de Deus está nos nossos dias, o reino de Deus está aqui em Sorocaba. E que nós possamos orar e pedir Deus misericórdia. Porque a palavra de Deus, ela dá continuidade. Porque para essas cidades, que ali na época dos discípulos, também para a nossa, Sodoma e Gomorra vai ter menos rigor para elas. Porque elas receberam o próprio Jesus. Eles ouviram o próprio Jesus pregando. O próprio Filho de Deus pregando. E muitos não acreditaram, não deram ouvido. Por isso que a palavra de Deus diz que para Sodoma e Gomorra vai ter menos rigor. Porque em Sodoma e Gomorra só tinha Ló. E Ló era uma pessoa frágil. Porque se não fosse Abraão intercedendo por ele, teria sido consumido também. Mas a oração de Abraão salvou Ló. A oração de Abraão fez com que Ló fosse salvo. Então não importa se a pessoa está prestes a morrer. A nossa oração, a nossa intercessão tem poder para salvar as pessoas que podem estar condenadas ao inferno. Mas o nosso Deus, ele ainda ressuscita mortos. O nosso Deus, ele ainda opera milagre. Então nós estamos no tempo de o quê? De orar, de levantar, de clamar, de buscar a Jesus Cristo nessa noite. Se você veio a este lugar nesta noite, é porque Jesus Cristo quer usar você. Jesus Cristo tem um chamado na sua vida. Basta você dizer, eis-me aqui, Senhor, seja feita a sua vontade. Quando os 70 voltam, eles voltam alegres, eles voltam felizes. Nós fizemos milagres. Os demônios se assujeitavam a nós. E Jesus repreende eles. Que aquela alegria deles não era estar feliz porque os demônios se submetiam a eles. Não é porque eles tinham o poder de curar as pessoas. Mas era porque o nome deles estava escrito no livro da vida. Então, nosso nome está escrito no livro da vida. Essa deve ser a nossa alegria. E nós devemos anunciar que o nosso nome está escrito no livro da vida. Que nós possamos dizer que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus cura. E se Ele nos usar, glória a Deus, aleluia. Mas nós devemos caminhar felizes com o objetivo dizendo, Ele me escolheu, Ele me escolheu, Ele me escolheu, Ele me escolheu. Ele me escolheu e o meu nome está escrito no livro da vida. Vamos nos colocar de pé.